Jesus, irmãos. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, queremos te louvar, Senhor, te agradecer pela tua presença, Senhor, nessa noite, nesse lugar. Senhor, manifesta a tua glória, Senhor, fica conosco. Confirma, Senhor, os sinais da tua aprovação, Deus, do nosso meio. Pai, manifesta a tua glória, Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor, de toda investida, meu Pai, do maligno. Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Confirma, Senhor, o teu poder. Confirma, Senhor, a tua presença, ó Pai, nesse lugar sobre a nossa vida. Traga-nos, Senhor, o conhecimento que precisamos, Senhor, para continuar te exaltando, te glorificando e alegrando o seu coração, ó Pai, na tua presença. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Os irmãos que forem entrando online aí, você já vai com presença. Lembrando que lá com a Maria Lúcia, a Andréia, a Maria Lúcia, a Andresa, mandou presença. Acho que a Cátia. E aí os demais irmãos foram entrando aí, você já pode com presença. Hoje, então, estamos aí por reduzido, estamos de quarentena, mas não podemos parar de fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, né? Nós tínhamos aí a correção da prova para fazer, irmãos aí que estão ansiosos pelas respostas, e nós vamos aí estar transmitindo aos irmãos aquilo que é de Deus. Amém? No último, fiquei demasiadamente insatisfeito com algumas dos resultados. A maioria dos irmãos se esforçaram bastante. Eu entendi que os irmãos fizeram o possível para engajar naquilo que Deus tem colocado nos corações. Eu me alegro com isso, né? Porque eu vejo um esforço. O que aconteceu? Eu percebi que aconteceu? Eu percebi que o erro de muitos dos irmãos foi tentar colocar no versículo, né, aquilo que o versículo estava falando. Mas eu já coloquei na questão o versículo para quê? Para que o versículo trouxesse a lembrança aquilo que nós aprendemos, né? E não para copiar lá o versículo. Então, eu acho que alguns não entenderam muito bem, mas tivemos aí notas muito boas, né? Tivemos aí 9,5, tive um 9,2, tive um 8,7 e um 8,2. Então, graças a Deus, percebi que, né, tivemos aí uma evolução, tivemos um bom entendimento daquilo que está sendo explicado. E aqueles que não entenderam ainda, espero que hoje, com as explicações da correção, possam aí compreender não só a pergunta como a resposta, né? Possam entender aí o fundamento da questão, ok? Primeira questão da avaliação do arrebatamento da igreja. A pergunta valia 0,5, né? Meio ponto. A pergunta é: quais os sinais que precederiam a vinda de Cristo? Eu ainda expliquei que preceder é que viria antes, o que acontece antes. Então, a pergunta foi: quais os sinais que viriam antes da vinda de Cristo? O que eu esperava na resposta era, né, que segundo a explicação que nos foi dada, era guerras, rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filho. Na maioria dos irmãos compreenderam a questão e foram muito bem nesse quesito, tá? Então, a resposta da número 1 é, né, verdadeiramente os sinais: guerras, rumores de guerra, terremoto, enfim, todos os sinais descritos aí na Santa e Sagrada Escritura do Senhor. Ok? Temos aí alguma pergunta acerca dessa questão? Os irmãos que estão nos acompanhando de casa, manda a mensagem lá no grupo, né, da igreja. Os irmãos que estão acompanhando pela internet, se surgiu dúvida, manda aí pelo Face mesmo. Nós vamos estar procurando responder aí a questão dos irmãos. Amém? Pergunta de número 2, valia também 5, meio ponto, né? 0,5. A pergunta é a seguinte: o que Cristo fez durante os 3 dias após a crucificação? Cristo foi crucificado,
durante esses 3 dias depois da crucificação, antes dele ressuscitar, né, antes de se apresentar aos discípulos, o que Cristo fez? Posso responder essa? Eu já sei. Foi até o inferno buscar a chave da morte, pegar os espíritos que estavam escravizados. Glória a Deus. Né? Então essa é a resposta. Alguns irmãos, ou a maioria, tiveram meio ponto nessa questão. Né? Então a questão que valia 0,5 ficou valendo 0,25. Por quê? Porque não responderam a pergunta completa. Tá? A resposta é exatamente isso que a Tânia nos descreveu aqui. Cristo desceu ao inferno, venceu a morte e o inferno, pregou aos espíritos que estavam em prisão e salvou aqueles que o aceitaram, certo? Então isso foi o que Cristo fez durante aí esses 3 dias. Brenda, deixa, depois a gente põe para os irmãos, como você vai perder, pode deixar a presença. Tá? Mas onde está escrito essa parte de 1 Pedro 3,19 vai dizer, vamos ler lá, o Lucas vai ajudar a gente aí. 1 Pedro 3,19 vai dizer que ele foi e pregou os espíritos que estavam em prisão. Não relata exatamente isso, mas lá em Apocalipse vai dizer que ele venceu a morte e o inferno. Então a gente tem esse compreendimento mediante esses quesitos aí. João, você vai encontrar em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, o verso é o 19. Pode ler, Lucas. No qual também. Vamos ler o 18 e 19, para ficar melhor na compreensão. Pode ler. Porque também Cristo passeou uma vez pelos pecados. Apareceu uma vez pelos pecados. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, a Bíblia está dizendo nesse contexto que Cristo, ele padeceu, ou seja, ele morreu uma vez pelos pecados, ok? O justo pelos injustos, ele pagou daquilo que ele não tinha culpa. Na verdade, na carne, ele se entregou e morreu, mas no Espírito vivificado. Jesus morreu na carne, mas o Espírito de Jesus estava bem vivo. É isso que a Escritura diz. Depois, o verso 19, diz que ele também foi e pregou aos espíritos em prisão. Onde esses espíritos estavam em prisão? No inferno. Porque antes não tinha esse direito de redenção e salvação. O único direito que o homem tinha de se salvar era pela promessa que Deus fez a Abraão, que salvaria a sua descendência. Certo? Então, todos aqueles que nasceram fora dessa descendência e que não acharam graça aos olhos de Deus, como Enoque, como Elias, que Deus veio buscá-los porque já estavam fora dessa contagem, estavam em prisão, foram aprisionados por Satanás por causa de algum pecado. E a Bíblia diz que Jesus agora, quando ele se entrega na cruz, ele se preocupa não só com os vivos, aqueles que haveriam de se salvar, mas ele se preocupa também com aqueles que já estavam em condenação. Desce no inferno, resgata a chave do inferno, vence a morte, e agora o que acontece? E ele agora prega aos espíritos que estavam em prisão e os salva. Ok? Então foi isso que Cristo fez durante os 3 dias ante a crucificação. Ele venceu o inferno, venceu a morte e pregou aos espíritos que estavam em prisão e salvou aqueles que o aceitaram. Ok? Temos mais uma dúvida aí? Pergunta nessa? Então vamos lá. A segunda questão foi a pergunta de número 3. Essa valia mesmo 0,25. Por quê, pastor? Porque é uma pergunta muito fácil. Essa prova, como eu disse para vocês, foi uma prova para ser feita de bate-pronto. Por quê? Não era para se preocupar com os textos lá que eu coloquei aqui, para vocês saberem onde estavam. Ok? Não foi para ter lá e ler o texto, enfim. Não, é só para vocês, quando alguém perguntasse acerca do assunto, vocês saberem onde estava escrito. Mas para responder. Pergunta de número 3. Quando
tempo Jesus permaneceu na terra após a ressurreição? Depois que Cristo ressuscita, a pergunta foi: quanto tempo Jesus permaneceu na terra após a sua ressurreição? E aí nós tínhamos como alternativa 14 dias, 24 dias, 28 dias, 34 dias, 40 dias, 44 dias ou 64 dias. Graças a Deus, a maioria entendeu o propósito da questão e responderam em 40 dias. Vamos ver se é isso mesmo? Atos, capítulo 1, versículo de número 3. Está dizendo lá para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Isso, Atos capítulo 1, versículo de número 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, aí o texto vai dizer que Cristo, depois, de se apresentar vivificado, de ter apresentado provas inefáveis ou provas inegáveis de que ele estava vivo. Que provas essas? Ele apareceu para uns, ele deixou Tomé colocar o dedo lá na ferida, ele caminhou com os discípulos em Emaús, ele sentou com eles depois, ele comeu com eles depois, ele instruiu os discípulos depois, orou por eles, tudo isso num período de 40 dias, e só depois ele é ascendido aos céus aí pelos discípulos. Inefável quer dizer prova? Inefáveis quer dizer que não pode ser negado, é coisa tremenda, não tem argumento. Isso, foi provado de que ele, de fato, estava vivo. Provas maravilhosas e inegáveis, uma coisa que não pode ser negada, certo? A pergunta de número 4 valia 0,8, quase um ponto essa pergunta. Infelizmente, muitos não entenderam a pergunta. Mas vamos lá. A pergunta foi: o que Jesus diz em Mateus 28, 20b? Eis que eu estou convosco, era para completar, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a parte B do versículo. Eu já tinha colocado aqui, não precisava abrir lá. É isso aqui que está escrito em Mateus 28b. O que? Era só para completar essa frase. E aí sim vem a pergunta. Completa a primeira frase do texto. Eu deixei lá em branco, Eis que eu, ficou em branco, estou convosco todos os dias, a parte em branco, até a consumação dos séculos, certo? Então, nesse espaço de tempo, aí veio a pergunta: o que Jesus está nos mandando aguardar? Que foi segundo a explicação que eu tinha vos dado na última aula. E qual foi a explicação? Foi essa, pastor. Eu disse exatamente o que Jesus está falando lá, no capítulo 28, verso 20. Jesus falou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Consumação não é arrebatamento. Jesus não nos mandou esperar o arrebatamento. E aí eu ainda disse o porquê que Jesus não mandou a gente esperar o arrebatamento. Por que foi? Porque o arrebatamento já tinha começado, ok? Então Cristo não mandou a igreja esperar o arrebatamento. Cristo falou para a igreja: fica pronta, porque está vindo o fim. Consumação dos séculos, consumação do tempo. Consumação é fim, é término. Então Jesus, desde aquela época, mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava mandando nos aguardar o fim. E infelizmente, por muito
muito tempo a igreja ficou cega, a gente ficou sem entender, a gente ficou esperando, né, muitas outras maravilhas acontecer, mas Cristo falou: o que vocês devem aguardar daqui para frente é o fim, porque os sinais que nós estamos vendo hoje, nenhum deles é novo. Todos eles já aconteceram no passado e continuam se repetindo geração após geração. Os sinais, eles se repetem. Não é o primeiro terremoto que a gente tem notícia, não é a primeira praga que a gente tem notícia, não é a primeira vez que morrem milhares de pessoas que a gente tem notícia. Nenhum dos sinais que nós temos hoje é novo. As manifestações da natureza, elas acontecem de tempos em tempos. Certo? Infelizmente, a humanidade não tem dado ouvido à voz de Deus, mas a resposta da pergunta era exatamente essa. Jesus nos mandou guardar a consumação, ou seja, o fim. Pronto, essa era a resposta. Teve gente que me mandou um texto de cinco linhas de resposta. Não era isso que eu queria, era uma coisa muito simples, é uma resposta baseada naquilo que verdadeiramente eu já tinha vos ensinado. É uma coisa simples, é uma coisa, né, que está dentro daquilo que foi nos ensinado. Boa parte dos irmãos compreenderam, né? Jesus nos mandou esperar o fim, certo? Esperar a volta de Cristo no fim. Então, graças a Deus, a maioria aí compreendeu isso, né? Alguns colocaram esperar a vinda dele. Nós temos uma pergunta ali, vamos lá. O João já se perguntou qual é essa praga que está acontecendo hoje e qual o nível da Bíblia que ela se encontra. A Bíblia dá como alusão a nós, a Bíblia mostra para a gente praga desde o tempo que Deus está libertando o povo do Egito. Desde que Deus manda lá o povo sair, Deus dá ordem para Moisés buscar o povo do Egito, a gente enxerga que por causa da rebeldia de Faraó, porque Faraó não quis obedecer uma ordem direta de Deus, Deus agora permite as pragas para que ele concedesse aquilo que Deus já tinha ordenado. Então, como nós podemos entender a praga no tempo de hoje? Da mesma forma. Por que Deus permite essas coisas acontecerem? Porque muitas pessoas, não uma, nem duas, nem três, nenhum país, mas muitos países e muitas pessoas estão desobedientes a Deus, estão sendo omissas à voz do Senhor, não estão querendo ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus tem as suas maneiras de nos chamar a atenção, e esse é o jeito que Deus fez para parar a terra, né? Porque o propósito de Deus é nos salvar. Deus não tem propósito nessa terra em deixar ninguém rico. Deus não tem propósito nessa terra em deixar ninguém milionário. Deus pode abençoar, pastor? Pode, não é proibido e não é pecado. Mas o que Deus deseja mesmo de alma e de coração para nós é nos salvar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas, todavia, se o ímpio não se converter, a Bíblia diz que sobre ele está o castigo. A Bíblia diz que essa praga que matava, não era como uma gripe, mas Deus permite que o anjo da morte passasse de casa em casa lá no Egito e matasse todos os primogênitos. E o único meio de estar livre dessa praga era ter a marca do sangue nos umbrais da sua porta. Foi o sinal que Deus deu para os seus servos. Hoje Deus não quer que a gente mate o cordeiro como foi naquela época, pegue o sangue dele e passa lá na nossa porta. Não, porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo invalidou todo o sacrifício, porque o sangue de Cristo é o sacrifício perfeito. Então eu não preciso mais derramar sangue, mas eu preciso ter a marca do sangue de Cristo sobre a minha vida. E como que eu consigo isso? Pelo meio da obediência. A obediência é o único meio de ter a marca do sangue na minha vida, a marca do sangue de Cristo. Obediência a quê, pastor? A santa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então, hoje nós podemos entender isso em que proporção, pastor? Até o momento que Deus dizer, chega. Até onde Deus permitir ir, Ele vai. Naquele tempo Deus deu uma ordem. E é interessante porque moravam lá, os judeus moravam lá os servos de Deus, né? O povo de Deus estava ali, os hebreus, melhor dizendo, e
né? Estava lá também o povo do Egito, os egípcios. E a Bíblia diz que o anjo da morte entrava na casa do egípcio, matava o primogênito. Quando passava de lado, se fosse a casa de um hebreu, o anjo da morte passava direto, e assim não morreu ninguém que não tivesse debaixo de uma permissão de Deus. Então Deus permite acontecer essas coisas? Sim. Por que Deus permite? Por causa da rebeldia e da desobediência de um povo ou de uma nação. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus adverte o povo exatamente disso. Acho que alguém até colocou isso no grupo hoje, lá da igreja. 2 Crônicas, capítulo 7, lá no começo da sua Bíblia. Segundo de Crônicas 7, 14. Glória a Deus. Está escrito aí. Segundo de Crônicas 7, 14. 12. Vamos ler o 12. Calma aí. O 12 e o 13. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Percebeu aí o que Deus está dizendo? Olha só o que Deus está falando. Deus está falando com Salomão pela segunda vez. E Deus está falando para Salomão o seguinte: Salomão, faz o povo voltar a buscar a minha presença, faz o povo voltar a buscar a minha face. Porque a Bíblia vai dizer que assim que Salomão acabou a casa do Senhor, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa de Deus, ele terminou o templo, né? Aquela magnitude do templo que Deus ordenou que fizesse a casa, ele fez, certo? E prosperamente ele efetuou. Ou seja, Salomão não economizou para fazer uma casa, um templo muito bonito para Deus. E Deus agora faz uma pergunta para Salomão. Deus aparece para Salomão de noite e diz: Salomão, eu ouvi a tua oração, meu filho. Eu ouvi o que você me pediu. E eu escolhi para mim essa casa aí que você fez. Eu vou habitar nesse lugar com vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem aí, eu vou estar com vocês. Mas tem uma coisa, Salomão. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar uma peste entre o meu povo, Deus está dizendo, está tudo muito bem no meio de vocês, está fácil adorar, está fácil cantar, está fácil glorificar, mas se porventura, por causa do castigo, né, lógico, e da desobediência do homem da terra, eu permiti o devorador, eu permiti os gafanhotos visitar a vossa terra. E naquela época a praga era exatamente do jeito que nós estamos vendo hoje, né? Passeando aí, os gafanhotos vêm migrando aí, já lá da Ásia, né? Já chegaram aí no intermédio aí pelo como que é pelo Paraguai, enfim, já chegaram lá pelos cantos da Bahia, certo? Já estão chegando aí no Brasil. E dessa mesma forma é o que Deus está falando para eles: olha, se eu permitir o gafanhoto vir consumir o fruto de vocês, consumir a lavoura, tudo que vocês plantaram, o gafanhoto vir comer. E se eu permitir a peste no meio de vós? Se eu permitir isso, fica sabendo de uma coisa, Salomão: ainda que eu venha permitir essas coisas sobre o meu povo, é o que Deus está dizendo, ainda que eu venha permitir a peste, a praga, a fome, a morte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ok? Então Deus pode permitir a praga, a peste e a fome para quê? Para nos levar de volta ao momento de uma verdadeira adoração. Não foi o mesmo que disse? Os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e
de verdade. Mas a resposta da questão, mesmo que o que eu queria que fosse colocado lá na prova, segundo as explicações que eu vos dei, é: Jesus nos mandou aguardar o fim e não a volta dele, nem o arrebatamento. Certo? Ok? Pergunta de número 5. Valia 0,25. Qual é a primeira coisa que precisava acontecer para o início do arrebatamento? Para o arrebatamento começar, o que é que precisava acontecer? Essa era a pergunta. Qual era a resposta? Não, os mortos ressuscitaram. Os santos ressuscitarem primeiro. Aqueles que tinham procurado viver uma vida, né, que agradasse a Deus e mesmo assim tinham morrido, descansavam, né, no seu repouso. E a Bíblia diz que esses precisavam ressuscitar primeiro. Certo? 1 Tessalonicenses 4, Essa questão é qual? 16. Essa é assim. 1 Tessalonicenses 4,16. É isso que o texto diz aí. Pode ler? Pode ler. Eu respondi isso daí? Você quer demais, né? Vou lembrar de todo mundo. Deixa a gente dar Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok? Então, vamos lá. Pode ler, meu. Desculpa aí. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eita, ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Então essa é a ordenança, né? Aí é onde foi fundada a pergunta: o que precisava acontecer para o início do arrebatamento? E se eu perguntasse assim, ó, e quando foi que o arrebatamento começou? Né? Se eu perguntasse quando foi que o arrebatamento começou? Quando os santos ressuscitaram. Quando foi isso? Quando Jesus estava na cruz. A Bíblia diz o que aconteceu. Contei para vocês exatamente, fidedignamente, o que aconteceu. O que aconteceu? Pode falar, gente. Os santos ressuscitaram. A Bíblia vai dizer que naquele momento que Cristo estava sendo crucificado, o que foi que aconteceu? Escureceu os céus, houve um grande terremoto, ok? Foi ou não foi? Era para ter respondido dessa forma? Não, era para ter respondido só os santos ressuscitarem primeiro. Essa é a resposta que eu queria, mas agora eu estou explicando, porque tem gente que está vendo e não participou do ensinamento. Então, para que fique compreendido de todos. A Bíblia diz que Cristo, lá no momento da sua crucificação, quando ele foi crucificado, que o sangue de Cristo escorre sobre a terra, houve escuridão nos céus, os céus se escureceram, houve um grande terremoto na terra. E os santos, né, muitos dos santos que ali estavam, foram vistos de pé novamente, né, ou ressuscitaram, levantaram dos seus sepulcros. É isso que a Bíblia diz lá em Mateus, quando fala da crucificação de Cristo. Certo? Deixa só eu dar uma olhada aqui. Mateus 28, a ressurreição. Jesus foi crucificado, como tinha dito. Aqui, Mateus capítulo 27, versos 51 e 52, os 50 até os 52. Aí está a prova irrefutável de que
o arrebatamento já tinha começado. Porque nós lemos lá em 1 Tessalonicenses que a exigência para o começo do arrebatamento era o quê? Os santos ressuscitarem. Agora nós vamos ver o que acontece em Mateus capítulo 27, dos 50 até os 52. Se a exigência para o começo do arrebatamento era os santos ressuscitarem, agora vamos ver o que aconteceu quando Cristo padeceu. Mateus capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ou em algumas traduções vai dizer, morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, se no começo do arrebatamento os santos precisavam ser arrebatados, ou ser ressuscitados, não falta mais nada. Certo? Então é por isso que nós provamos e temos a certeza de que desde aquele momento o arrebatamento começou. Certo? Foi nos ensinado, foi pregado para nós que o arrebatamento de uma maneira coletiva, onde a igreja sobe junta, de mãozinha dada e sai voando no céu, enfim. Pastor, esse arrebatamento ele vai acontecer? Ele vai acontecer, mas lá no final, no último momento da igreja na terra, não quer dizer que ninguém vai ser arrebatado antes desse momento, quer dizer que os últimos serão arrebatados juntos. Aqueles que ficarem por último, esses serão arrebatados juntamente, esses serão levados de uma só vez. Agora, hoje, aos poucos, Deus vai salvando, Deus vai levando aqueles a quem Ele escolhe, aqueles a quem Ele acha que está pronto, que chegou a hora, de que ele entende que fala, esse daí, se eu deixar mais tempo aí pode se corromper, estou vendo, não está muito legal, ou esse aí já amadureceu bastante, aprendeu o suficiente, agora vem comigo e pronto, acabou, certo? Então, é por isso que o arrebatamento da igreja ele já começou, mas a resposta da pergunta 5 é, os santos ressuscitaram primeiro, certo? Temos alguma pergunta aí? Não? Então vamos tocar a bola. Pergunta de número 6. Essa é. Eu queria fazer. Então faça. Essa que quando na crucificação de Cristo, os santos ressuscitaram, que eles que estavam mortos, ou seja, já entendeu que tem outra pergunta aqui para os que não tinham pecado. Porém, eles foram para onde? Eles foram ressuscitados. Ficaram onde lá? Calma, que tinha um lugar. Tem um lugar que tinha um propósito. Tinha um propósito onde Deus já estava salvando aí, lembra? Só que Deus estava salvando aí não por intermédio de Cristo. Deus estava salvando por intermédio. Ainda não. Deus estava salvando por intermédio de quem? Pela promessa que ele fez a Abraão. E aí ele criou um lugar para os filhos de Abraão esperarem o arrebatamento da igreja. Que lugar foi esse? O seio de Abraão. O seio de Abraão foi criado no intuito de recolher ou de acolher os filhos de Abraão até Cristo começar a ressuscitar aí igreja. Depois eles foram levados para a glória com Cristo. Okay? Então, ele ressuscita essas pessoas. Não existe mais seio de Abraão. Hoje não. Certo? O propósito do seio de Abraão termina quando? Quando Jesus começa a arrebatar aí igreja, certo? Da mesma maneira, ok? Então, o seio de Abraão foi antes de Cristo. Da mesma maneira que as regras de Moisés tiveram validade até quando? Até Cristo assumir o seu reinado como Messias. O que valia eram as regras e os ensinamentos de Moisés. Quando Cristo entra em cena, Cristo diz o quê? Agora vocês vão seguir a mim, vocês vão obedecer a mim, vocês vão vir após mim. Eu não estou ensinando vocês nada diferente do que Moisés falou, mas esquece Moisés, porque Moisés está morto. Agora vocês vão seguir o que eu estou vos dizendo, eu estou vos ensinando, certo? Dessa mesma maneira, o seio de Abraão cumpriu o seu propósito
Quando Cristo agora assume a sua igreja, certo? Tudo bem, Natan? Natan é uma figura. Pergunta de número 6, valia 0,8, quase um ponto. Essa era a mais fácil de todas. A pergunta foi: como Satanás, foi isso? Isso. Como Satanás pode marcar alguém com a marca da besta? Isso aqui é para ser resumido e ser escrito em uma palavra só. Como? Uma frase só, é muito simples. Como Satanás pode marcar alguém com a marca da besta? Está meio certo aqui, então vou falar. Pode falar, tem muita gente que seguiu esse. Fala sempre nos afastando da presença de Deus. Corpo, ciência. Ela usou a mesma resposta com as 3 perguntas. Que domina o nosso desejo. Não, eu estou ouvindo, eu acho que eu estava Tá meio certo. Como Satanás pode marcar alguém com a marca da besta? Como Satanás pode marcar alguém com a marca da besta? Hoje a gente ouve tanta besteira, teve até uma prova que eu estava corrigindo, começando, não vou falar quem foi. Mas teve alguém que colocou lá, com um carinho. Eu ia falar que era o 666 ou o chip. Sim, mas tem um significado, né? Hoje, o que as pessoas falam? Pastor, é um chipzinho lá, igual um arroz, que vai vir na nossa identidade, vai levar todo mundo para o inferno. Outros, irmão, antigamente falava-se, né? Lá na época, quando se começou essa história de anticristo, quando a igreja começou a querer estudar essas coisas, foi-se entendido de que a marca da besta era o código de barra. E aí foi uma preocupação, porque começaram a colocar código de barra em tudo. No arroz, no feijão, no óleo, tudo que ia comprar agora tinha código. E agora? Irmão, teve crente que não queria comer, teve crente que não queria comprar mais nada, porque foi ensinado que o código de barra era a marca da besta. Agora lascou. As coisas vieram evoluindo, as coisas vieram crescendo. E aí agora veio essa conversa do chip. Porque é o chip, porque é o chip. Irmãos, nós já estamos chipados faz tempo. Hoje só é possível alguém acompanhar a gente por uma live porque tem um chip do lado de lá. Pastor, mas aqui eu uso a internet. Meu filho, porque aí tem uma programação baseada em cima de um chip instalado no aparelho, você está usando, no seu celular, no seu cartão que você vai lá no banco sacar. Então tudo isso já tem um chip, nós já estamos sendo rastreados por isso. O chip já é uma realidade nossa. O que vai acontecer é uma mobilidade, né? Estão querendo colocar os documentos agora no chip. E aí eu me atrevo a dizer o seguinte: quem garante que não é o próprio Satanás que coloca essas coisas na igreja para confundir a mente dos crentes? Eu me atrevo a dizer, e eu digo isso com certeza: olha, é o código de barra. E aí ele mesmo vem e traz o código de barra para lá, porque vê todo mundo doido, enquanto está todo mundo preocupado com o código de barra, tem muita gente já sendo selado por ele e nem está percebendo. Vai ser o chip, misericórdia, meu Deus do céu, está todo mundo preocupado com o chip, enquanto isso o Satanás está marcando de centenas de pessoas, e as pessoas não estão percebendo. Tem muita gente que está selado já pela besta. Muitos andam dentro das congregações, no meio do povo de Deus, mas já está selado por Satanás, já faz tempo, e não se deu conta. Então, pastor, como uma pessoa pode ser selada pelo diabo? Eu coloquei da maneira mais sucinta possível. Como Satanás pode marcar alguém com a marca da besta? Resposta: dominando os seus desejos e as suas ações. Satanás pode selar alguém com a marca da besta, dominando o desejo dessa pessoa, dominando o que essa pessoa quer. Não foi o próprio Jesus que disse que eu não devo cobiçar o que é do meu irmão? Eu não devo querer aquilo que é do outro? Não foi o próprio Jesus que disse que eu devo cuidar absolutamente daquilo que é propriamente meu? E hoje nós vivemos no meio de pessoas cada vez mais invejosas. O ser humano nunca está satisfeito com aquilo que ele tem, sempre dos outros é melhor. Sempre do outro parece que vale mais. Sempre o carro do outro parece que é melhor. A casa do outro parece que é melhor. A esposa do outro parece que é melhor. Tudo do outro parece que é melhor. O carro, enfim. E não é isso. A pessoa já está caindo no engano do diabo muitas vezes e não está percebendo.
vendo. Quando? Quando Satanás domina os seus desejos e a sua força. O seu desejo. E Paulo... Sai matando, sai roubando, sai fazendo tudo. Por quê? Porque Satanás já está dominando a força dessa pessoa. Tem gente que consegue dominar por enquanto só o desejo, mas a pessoa não se manifesta. Tem tudo aquilo ali guardado dentro de si, mas não se manifesta. Agora, quando Deus está operando, quando Deus está fazendo, quando Deus está trabalhando, Satanás ele tem que bater em retirada. Por quê? Porque essa é a palavra e a promessa de Deus para nós. O que foi que Cristo disse? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele... O diabo não tem medo de crente que dá pirueta. O diabo não tem medo de crente que fala 200 línguas estranhas. O diabo não tem medo de crente que prega e profetiza, que louva. O diabo não tem medo de nenhuma dessas coisas. Por quê, pastor? Porque ele sabe fazer tudo isso. Se precisar pular, ele pula. Se precisar, ele profetiza. Se precisar falar língua estranha, ele fala. Se precisar usar a palavra, ele usa. Se precisar louvar, ele louva. Do que é que o diabo tem medo, pastor? O diabo tem medo quando ele vê que você é firme no seu propósito em ser obediente a... Quando Cristo vê o crente que obedece uma palavra de Deus, ele passa, ele traz as suas artimanhas, que nem ele trouxe para Jesus, lá em Mateus 4, ele faz a sua oferta. Quando esse crente rejeita a sua oferta, acabou para ele. Ele sabe que ele tem que ir embora. Porque o que acontece depois que a gente rejeita a oferta de Satanás? O que aconteceu com Cristo depois que ele rejeita todas as ofertas de Satanás? A Bíblia diz que os anjos desceram e o serviram. Os anjos desceram e serviram a Cristo. Então o diabo sabe que no momento que a gente recusa algo que ele traz para nós, a resposta de Deus já está descendo. E se ele ficar, ele vai dar de cara com a resposta de Deus. Os anjos de Deus que foram enviados para nós. Então ele sabe que ele tem que meter marcha e ir embora. Certo? Mas a resposta da questão é exatamente essa. Como Satanás pode marcar alguém com a marca da besta? Dominando seus desejos e sua força ou suas ações. Ok? Certo? Temos alguma questão aí? Uma pergunta? Nada? Pergunta de número 7. O que acontece durante o período da grande tribulação? O que acontece? Quem respondeu aí? Se levantarão muitos falsos profetas e multiplicará a iniquidade no amor de muitos esfriarão. A questão de número 7. O que acontece? Sete. O que acontece durante o período de grande tribulação? Eu perguntei o que acontece, não no período todo, eu perguntei o que acontece no período da grande, no finalzinho. A grande tribulação, a igreja já está aqui? Não. Então era uma pergunta de raciocínio. A igreja passa pela tribulação. Tem uns que dizem que não, mas a igreja passa como está passando agora, né? Então, a igreja passa pelo período de tribulação, né? Princípio das dores. Início da tribulação, a igreja passa, mas a igreja não vai passar pela grande. Por que não, pastor? Porque nós já aprendemos que esse período foi abreviado para nós, para a igreja, certo? Então, a igreja não estando mais, considerando que a igreja não está mais aqui, eu perguntei o que acontece dentro desse período. Eu ainda disse assim, eu vou considerar que a pergunta 7 está linkada com a pergunta 1. Qual que era a resposta da pergunta 1? Sinais, guerras, rumores de guerras, né? Era só rumores, falando que iriam acontecer, certo? Então na primeira são sinais. A 7 está perguntando o que acontece. O que acontece? Cumpre-se os sinais.
Aquilo que está prometido lá na questão 1, que é os sinais, eles se cumprem na 7. É o cumprimento dos sinais. E, se alguém quiser completar, início do castigo. Certo? Aquilo que na 1 era só um aviso, na 7 é uma realidade. Ficou claro? Entendido? Ele pega, durante o momento da grande tribulação, arrebata, né, a igreja, entrega a igreja para Cristo nas bodas, dizendo: olha, cuida da noiva, cuida dos seus servos. E Cristo agora está intertido com a igreja. Enquanto Cristo está intertido com a igreja, ó, Deus está sozinho agora, tratando com a humanidade. Enquanto Cristo está com a igreja, Deus agora está com os anjos, derramando as taças, derramando, tocando a trombeta. O anjo vem apavorado, toca a trombeta. O povo já sabe, é igual o Big Fone lá do Big Fone, né? Todo fica com medo de atender, que sabe que vai vir coisa ruim, não é assim? A gente vê aí. Então, é exatamente isso. Quando eles escutaram o barulho da trombeta, pronto, lá vem outra coisa. O que é agora? Era a praga, era a morte. E agora? O que vai vir? Meu Deus do céu. O que Deus vai fazer agora? Entendeu? E quando Cristo volta, depois da tribulação, é que os judeus, aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador, vão entender que Ele é Cristo. Por quê? Mas uma profecia para eles se cumpre, de que Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras e o monte racha no meio. Quando eles verem isso, quebramos a cuia, erramos de novo. Nós achávamos que não era Ele, mas verdadeiramente Ele era o Filho de Deus, né? E aí é que o caldo entorna para cima deles. Ok? Vamos lá. Pergunta de número 8, varia também 0,5, meio ponto. Pergunta é: o que vai acontecer com os que morreram sem Cristo? E aí eu ainda dei a dica, ainda coloquei aí o versículo João 5,29, que vai dizer o quê? É o próprio Cristo falando acerca da ressurreição, que aqueles que morreram santos, que morreram em Deus, vão ressuscitar para a ressurreição da vida, e aqueles que morreram sem Deus vão ressuscitar para a ressurreição da condenação. Ok? Então, verdadeiramente a gente vê aí se cumprir a palavra de Deus. A pergunta foi: o que vai acontecer com os que morreram sem Cristo? Conforme João 5,29. O que vai acontecer com eles? Ou melhor, isso, o que vai acontecer com eles? Com os que morreram sem Cristo? Sairão para a ressurreição da condenação. Sairão dos sepulcros, né, ou das tumbas, vão vir para a ressurreição da condenação.